A gente vai começar aqui agora, né, falando sobre um tema que é outono e inverno. Sim. Essa metade do ano que a gente vem entrando tem uma energia muito mais feminina, né? Tem algumas características mais femininas. Então, primeira questão que eu queria te perguntar é: como é que você vê essas características agora do outono e inverno? O outono é muito mais sobre observar a natureza pra gente entender dentro. Tipo assim, começa a vir o frio, as folhas e tal, então é mais sobre um desapego, um soltar também, uma entrega, uma confiança na vida, principalmente, no destino também. Eu acho que é tanto feminino quanto masculino na vida, que é sobre esse feminino. E no caminho que você está trilhando sem saber onde você vai chegar, que também é sobre um masculino. Que não é sobre um resultado, mas é sobre trilhar um percurso. Para algo que você ainda desconhece. Isso. E aí, nesse caminho, é aquela cena da carruagem, você vai ter que soltar muita coisa. E tudo que cai dela não é para você colocar de volta, é para deixar. Deixar, seguir, refazer, fazer de um jeito diferente, um jeito mais desacelerado também. Como é que a gente separa a energia do outono e a energia do inverno? É uma pergunta muito boa. O inverno ele é mais intenso do que o outono. Então, o outono meio que te prepara para o inverno. Tipo a fase lútea e a fase menstrual. A fase lútea são o maior número de dias te preparando para a fase menstrual, que é onde você vai parar total. Então, o outono ainda não é um casulo. Ele tá te levando para o caminho para você entrar nesse casulo. Colocando essa ideologia, né, de você tá na carroça e você tá trilhando um caminho para chegar numa caverna. E aí o inverno seria entrar na caverna. E aí tudo que você absorveu no caminho, fruta, folha, amigos, coisas que você vai achando pelo caminho, você leva para a caverna. E aí você passa um tempo mais no escuro, que aí vai acontecer um renascimento. Tá, mas o outono ele é dividido pelo menos em duas partes, né? O início do outono, né? Esses primeiros um mês e meio do outono, que ele tem mais uma interferência, mais uma energia ainda do verão. Sim, E aí depois dessa metade para o final dele, vem mais esse outono mais tendenciado ao inverno, tendenciado ao frio, né? Essa é a transição entre o outono. uhum. Quais são as principais diferenças entre essas duas fases do próprio mesmo outono? O início do outono, eu acho que é mais desafiador do que o final do outono. Pro meado do outono, pro final, é como se você tivesse aprendeu o ritmo, entrou no caminho, tirou as coisas da carroça, diminuiu as coisas para levar, o caminho ficou mais leve, aí você começa a apreciar a vista, as coisas, o sentimento. E aí tem a parte da colheita, que vem nesse final do inverno, do outono. E aí o inverno já é como se você tivesse mais introspecção ainda, mais silêncio, o frio é mais forte, mais intenso. No outono ainda tem mais sol, tem mais calor. Não é uma coisa muito fixa quanto o inverno, não é um extremo. E qual característica do inverno que que traz essa. Porque não é simplesmente só entrar dentro de um casulo e viver lá dentro, né? Tem muito a continuar vivendo fora, mas uma tendência ao frio, ao não movimento, né? Uhum. Como é que isso se liga à vida real, assim, ao cotidiano? Do outono ou do Do inverno, dos inverno. dois? Do inverno já. Porque o outono é aquela preparação à entrada ao casulo. O inverno já é esse casulo mais intenso, né? Esse frio, né? Essa, não diria uma solidão, mas algo mais É quase uma solidão. vivenciado de uma forma solitária, né? Sozinho. É tipo na menstruação, você não vai parar de viver a vida. Só que se você tem uma rotina que você faz 7 coisas, no inverno você vai fazer 4, 3, 2, Há um uma, desacelero. muito, quase parando.
No inverno, sim. E aí, o que tem que desenvolver é, tipo, a paciência para entender esse período e não se forçar um movimento contra. Exemplo, o inverno é o arquétipo da anciã. Então, você vai estar dentro e não vai ter vontade de falar, socializar. Então, você não vai se forçar a ir em um rolê que tem um monte de gente para socializar. Não vai. Melhor ficar em casa, ver um filme, refletir sobre a vida. Tem muita reflexão também no inverno, do que você ir contra uma energia. Porque se você vai contra, até o corpo começa a bugar, porque é muito contra o ritmo. Não significa que não vai socializar, mas se você tem 4 encontros, ou se você marcou 4 coisas achando que você tá com energia para isso e aí dá uma gripe, ou dor de garganta, ou não tem vontade de ir, ou vai chegando perto o frio, vai dando um desânimo de sair, então é melhor não ir. Só se for uma coisa muito importante. Reduzir, assim, adaptar o ritmo. Porque são só 3 meses, então passa. E aí a proposta é justamente ir para dentro. Ele, por natureza, ele se aflora, né? Esse interno, as coisas que estavam ali incomodando, de alguma forma ele fica mais presente dentro dos nossos dias, né? No inverno. Sim. Mas eu percebo também um outro movimento que eu acho que é um pouco diferente do teu, mas é esse momento que você, por mais que esteja vivendo algo interno, por mais que você esteja ali no meio dos seus processos, né, algo mais solitário, algo mais profundo, chega o movimento de continuar indo para fora. E eu acho que isso também é um desafio do inverno, porque existe um movimento que é dentro do verão você ir para fora, algo mais natural, impulsivo, né? Tipo, é algo que Instintivo. instintivo, é algo que naturalmente te faz esse movimento ir para fora. Já no inverno você tem naturalmente esse movimento de ir para dentro, de desacelerar e tudo mais. Mas a gente sabe que tem tarefas e algumas situações que precisam continuar sendo cumpridas, continuar sendo feitas Uhum. dentro do contexto de cada um. E uma das coisas que eu percebo e que também é desafiador é sair desse movimento, ir para o movimento, mesmo quando esse interno está de alguma forma florado, né? Eu tenho uma explicação muito boa. Tem o feminino solar e lunar, que também tem a ver com as estações. Então, outono e inverno é yin, primavera e verão yang. O yang, ele vai te exigir ir para fora e se você quiser ir para dentro, a vida vai te fazer ir para fora. No outono e inverno é a mesma coisa. Então, o principal ponto de manter a rotina ou fazer as coisas é o acolhimento. Porque é não deixar de fazer, mas às vezes fazer de um jeito que não vai ser o seu 100%. Não vai ser uma... Como você tá no verão, você não tá na sua melhor fase, você tá para dentro. Sua energia tá mais introspectiva, tá mais para observação do que ação e reação. E aí, fazer um movimento dentro disso e se acolher. Ou se acolhendo, ou não se cobrando, ou não buscando uma perfeição que dificilmente vai ter perfeição, né, nessas estações, mas tem conexão, que é bem importante também. Todo mundo vai estar mais emotivo, então você liga, por exemplo, clientes e dinheiro com emoção, você não vai pela razão nessas 2 estações. A primavera e o verão, você pode meter o louco na estratégia, na mente, no agir, na parada racional. As outras estações você trabalha mais o emocional. É assim que eu segui nas mentorias. Deu muito certo, a energia estava muito boa para Jornada da Criadora do Verão ser crença, ser protocolo, ser um monte de coisa de quebrar a mente. Agora, nessa estação, ninguém vai querer isso. Todo mundo tá saturado, cheio de coisa emocional, colapsando, porque isso é um processo de vamos olhar para dentro. E aí, como que trabalha isso? Olhando para dentro. Vai ser mais uma respiração, uma meditação do que quebrar a cabeça. É mais o sentir. Por isso que o feminino lunar. Lunar sempre vai trazer mais emoção do que a razão. Então, é meio que se adaptar a isso em tudo na vida, ao invés de
de seguir como antes um racional, uma coisa ideal, não significa que não vai ter resultado, vai ter resultado desde que você aprenda a surfar nisso. De mais para emoção do que a razão. E como é que você vê esse ápice do inverno para a primavera? Que o inverno ele te prepara para a primavera também. Então, tudo que você fez desde a primavera anterior, que é o ciclo total, né, que aí fecha um ciclo, você vai ser uma outra coisa, uma outra pessoa, uma nova versão, um novo ciclo. E aí você já passou por todas as fases de plantar a semente, de crescer, de florescer, de cair, de secar e de nascer de novo, igual na natureza. E aí, na primavera, vai ser essa nova versão, com novos objetivos, com novos inícios, indo de novo para esse ciclo. Passando por tudo de novo, agora com uma outra skin, né? Mais madura, mais sábia. E aí, se a gente passa por essa estação consciente, isso é fortalecido, porque não passa em vão. Tem uma diferença que é estar consciente do caminho, do percurso, e você só está vivendo a vida. Só vivendo as estações sem consciência. E qual que é a diferença da amor do outono e do inverno? O outono não tem mortes, ele te prepara para a morte. A grande finalização é no inverno. Tu disse que então esse desapego que ele começa a trazer no outono, ele é finalizado no inverno. Sim. Por mais que a gente tenha a sensação de que finalizou. Uhum. Ah, Verdade. finalizei um ciclo. Mas aí vai passar 3 meses, né? Até o inverno todo acabar, vai vir um monte de desafio que vai te testar, que você vai falar, poxa, tem mais isso que eu não tinha percebido. Tem mais essa relação que surgiu das cinzas para ver se eu realmente mudei. Então tem uns traços, às vezes se resolve fora, por exemplo. Uma separação. Tem a aluna que tá fazendo isso. Ela sente que já finalizou e tal, encerrou, já comunicou e é isso. Mas até resolver dentro, todo o percurso interno de realmente renascer e adaptar o emocional vai finalizar no inverno. E aí Toda a possivelmente vai maturação, né? ter, tipo, resquícios. Coisas assim que aí sim vai ser uma nova perspectiva. Por enquanto é só uma prévia. Você vai soltando, não rompendo. É diferente. O rompimento é no inverno. O que você sente do outono? A gente já tá no meio do outono. Olha, eu venho percebendo essa questão de desapego, né? Eu, nesses últimos dias, últimas semanas mesmo, que quando entrou o outono, veio uma freada muito forte, assim, de energia, assim, das coisas entrarem num outro ritmo. Isso eu percebi claramente. E após isso, o que me vem muito claro nas minhas observações é situações e comportamentos que eu tenho que não condizem com quem eu quero ser. Tipo, isso tá muito nítido, coisas que eu agia antigamente, mas que hoje, ao fazer esses comportamentos, eu percebo, cara, mas isso aqui não condiz com quem eu tô querendo me tornar, com quem eu tô querendo ser. E ao mesmo tempo, eu também não sei qual é o comportamento correto, vamos por assim. É só Sim, mais uma auto-observação. É tipo assim, perceber que isso aqui já não tá mais. Eu não vou mais repetir isso. Só que abre-se uma lacuna para tipo, o que que vai ser aqui nesse lugar então? Eu entendo que eu tenho que ter mais força, mais firmeza, mas da onde que ela vai se ancorar aqui dentro? Da onde que ela vai aparecer, sabe? E isso eu acho que é esse movimento, né? Percebe? É como se fosse uma finalização, parece ser, aham, porque é como se fosse coisas que, putz, eu identifiquei. É aquela situação ali. Cara, eu já comuniquei que vamos terminar. Mas e depois, a resposta da outra pessoa? O que você vai fazer quando a outra pessoa não estiver mais ali? aham. O que que você vai fazer quando você sentir aquela falta, aquela dependência? O que que vai acontecer naquele momento? Como você vai reagir? Então, essas eu acho que são mais as provas, né? E pelo que a gente vê na natureza,
O inverno vai trazer isso, né? Exatamente. O inverno vai trazer esses pontos do tipo assim, tá, beleza, você falou que não quer mais isso aqui, mas isso aqui, como é que você vai reagir então? Como é que você vai se posicionar em relação a essa situação? Geralmente vem uma clareza maior só no final do processo, assim, do inverno. Porque aí já tá perto da primavera. A primavera, ela representa mais clareza. Começa a vir mais luz, mais ação, que aí você meio que vai fazer algo com tudo aquilo que você vivenciou. Porque agora, do outono até o inverno, é um processo. E o processo não é resultado, não é performance, não é linear, não é nada, não é muito claro. E não vai ficar mesmo muito claro. A proposta é meio vivenciar Então seria correto afirmar que uma das armas que a gente tem aqui para lidar seria o acolhimento? o acolhimento, Presença também seria? presença. Então, no fundo, quando a gente passa por essas estações que são mais femininas, né, internos, ela também tem as suas ferramentas de lidar com elas, que seria a presença, o acolhimento, a nutrição, Paciência. paciência. Então, são características femininas também. E Uhum. isso não se condiz só à mulher, isso se condiz ao homem também. Sim, O homem aprender a desenvolver essa nutrição interna, esse acolhimento interno, essa presença. Porque se o homem, eu como homem, não tenho isso, onde é que eu vou procurar isso? Em você. Vou procurar na outra pessoa. uhum. Como se a outra pessoa tivesse que me dar aquilo. E aí a gente cai em outros papéis. Você se torna minha mãe e eu me torno o filho que está buscando aquilo. Porque eu não Sim, tenho a capacidade de me nutrir, de me acolher, de dar a própria presença para mim mesmo. Isso não tem nada a ver com ser menos homem ou feminino no sentido negativo da coisa. exatamente. Mas tem a ver com essa completude e inteireza do próprio ser, né? Por isso que os trabalhos de terapia nessa época costumam ser mais intensos ou as pessoas sentirem mais necessidade de fazer mais coisas, porque precisa de olhar para dentro. Não tem como correr disso. A vida vai te trazer um monte de situação. E aí, caso você não olhe, vai somatizar no corpo. Por que que um monte de gente fica gripada ou mal, ou um monte de coisa no outono e no inverno? O hospital tá cheio de gente. Pré-queda, né? Dos pais, dos filhos, dos avós. Mas é tipo isso. É o movimento da vida te obrigando a parar para escutar. Se você não para por bem, o seu Tá? corpo vai parar por mal. E aí, mesmo assim, tem gente que ainda não olha, né? E esse é um movimento que ele já está vindo, né? Desde a primavera passada, né? Cada ciclo que se começa, a gente poderia começar na primavera, né? Uhum. Dentro desse nascer, né? Então, nesse ciclo que a gente está entrando para finalizar até o inverno, para a primavera, que é a 21 de setembro. 21 de setembro, daqui até lá, a gente vai estar desconstruindo, olhando para situações desconfortáveis, para lá na frente nascer uma nova pessoa, literalmente, né? Uhum. Só Mas fica mais claro, Uhum. depois que você passa pela morte, eu acho que fica muito claro o que morreu. Quem morreu, o que nasceu. E todo esse processo é doloroso, né? Naturalmente ele é doloroso. O que Sem acontece? parar. Uma das coisas que mais me encanta nesse processo de se adaptar ao ciclo da natureza, se adaptar ao ambiente que a gente está vivendo, é conseguir compreender que lá no verão eu estava dando conta de 10, 20 coisas abertas ao mesmo tempo. Uhum. Só que agora, aqui no inverno, já não tô dando conta de 2, 3 abertas. Então não adianta eu querer me cobrar por mais, porque lá atrás eu estava sendo aquela pessoa e agora eu não tô mais conseguindo fazer a mesma coisa. É isso que tá rolando comigo nesse outono. É aquela simbologia da carroça com 7 cavalos e agora eu tô com 3, 4. E aí a sensação que dá é de impotência, de que nada tá acontecendo, de que eu tenho que fazer mais. Só que não adianta, não tem como, é literalmente contra a vida, porque mesmo que a gente dê conta de fazer tudo, existe alguma coisa emocional e energético que não deixa ir pra frente. Eu acho que é bem isso, o emocional não tem como. E ao invés de se cobrar,
entender que é 3 meses, daqui a pouco passa. Na verdade, 6, né? Se estender com o inverno. Mas a partir daqui tem mais uns 3 meses e é isso. Suportar, sustentar, estar presente no processo. Eu vejo que é um sustentar esse processo de uma forma presente e consciente, né? É. Mesmo que não seja para fazer nada. Por exemplo, não tem o que eu consiga fazer agora que eu mude isso. Mas não é por causa desse fato que você vai deixar de estar presente, presenciando as coisas. Porque senão a gente vai para uma fuga. A gente vai para comida, para droga, para qualquer outra coisa, querendo estar de alguma forma cheio de alguma coisa, mas que não seja aquilo que nos incomoda, que a gente não consegue sustentar. Porque às vezes não é fazer mais nada, é só sustentar. É tão instintivo que eu vejo as pessoas ao redor também na mesma vibe de organização. O outono é muito sobre organização, então vem uma vontade de limpar tudo, jogar arquivo velho, fazer um faxinão, desapegar de roupa. Tem um monte de coisa de doação de inverno, doe inverno, não sei o quê. Tem decoração de casa, é como se a gente estivesse organizando a casa para viver dentro da caverna com tudo equipado no inverno. Seria tipo, é instintivo. Vem o frio joga a gente para dentro também. A gente passa mais tempo em casa do que fora de casa, porque às vezes fora de casa é mais frio, quando não tem sol. E aí é meio que isso, a natureza vai te guiando, a gente passa sem perceber. Mas tudo isso instintivo já é o campo organizando para você olhar para dentro, passar um tempo maior com você mesmo. E aí não tem jeito, dá para fugir às vezes, mas aí logo a vida te traz de volta. Uma doença, uma dor no corpo, algum acontecimento que te desencadeia uma questão emocional que literalmente você não sabe lidar. Eu acho que essa fase é a fase que a gente mais precisa de ajuda do outro, porque sozinho é difícil realmente lidar. Nós estamos entrando nesse outono e inverno, mas é com esse objetivo de renascer ali na frente, né? Que é ali na primavera vai renascer alguém. Então, esse processo da vida, a gente não escolhe passar ou não passar, a gente vai passar. Agora, a gente pode passar de uma forma consciente, sabendo se acolher, sabendo estar presente no momento, sabendo que o momento é limitado e tá tudo certo. E dentro disso a gente vai sair melhor do que a gente entrou. Se a gente tiver essa consciência, né? E não quiser ir para longe. E com certeza cada ciclo é um ciclo e cada inverno é um inverno, mas esse parece que vai ser bem intenso, né? As sensações que a gente vem tendo. E é nebuloso, porque não dá para saber. Tem a questão também de viver com outras pessoas, num processo onde todo mundo tá colapsado. Tipo emprego, casal que tá na mesma casa. E aí tende a ficar nebuloso também e às vezes difícil a conexão. Também tem que ter paciência, Com o outro, né? sim. E trazer essa consciência também, porque às vezes ajuda. Mas a gente tem que fazer explicando o contexto de cada estação dentro do trilho da vida, o significado. Para ser um mapa. Mapa simbólico ancestral. Seu guia de vida. Porque Olha, aí dá pra colocar atemporal, você volta em toda estação. Não muda o significado, só muda você, porque você renasce todo inverno, então uhum. o seu eu vai agir e lidar com coisas diferentes do seu eu do ano passado, mas a proposta é as mesmas. É a mesma coisa que tomar banho no rio, né? Você nunca toma na mesma água. E nesse caso a gente é o rio, né? A gente vai entrar de novo em outra estação, a gente vai estar totalmente diferente
primeira estação que a gente veio. Isso aí. Desde que eu comecei a estar presente nas estações, eu comecei na primavera. Essa última primavera que teve. Ótimo. Então, eu não finalizei esse ciclo completo consciente. Então, eu tô passando pelo outono agora de uma forma consciente. Por isso que eu tô, assim, tipo, abismado. Pra mim, o verão foi doido, assim, nesse sentido de perceber É como bem aquele diferente. movimento te leva. Eu tive a sensação de como se eu estivesse naquelas esteiras de aeroporto, sabe? Aquelas retas. Aham. Andando em cima de uma esteira e a esteira te levando pra frente. Então, tipo, é muito mais rápido o movimento. Só Uhum. que se a gente se apega a esse movimento, Não é agora a assim gente não sempre. consegue viver o inverno, o outono. O outono vem pra dar aquela freada, né? Pra tipo, puf, calma, são diferentes. E eu acho que tem um ano coletivo de todo mundo também. E tem o nosso próprio. Tem também. Mas as estações é universal, todo mundo sente, porque a gente é habitante. Sim. Às vezes, as pessoas que estão no outro hemisfério, assim, tipo, no norte, na França, na Europa, agora lá é primavera, verão, então elas estão numa outra vibe. Possivelmente, se a gente interagir, as vibes vão estar diversas. Agora, se a gente for para lá, pode acontecer também de instintivamente pela natureza, pelo ambiente, a gente entrar num outro ritmo. E aí acontece também, às vezes, coincide da vida te levar para onde você precisa de um pouco mais daquela energia. Tipo a Jéssica, a última estação, na virada pro outono, ela tava lá na primavera. Então ela pegou a primavera. E ela realmente estava precisando mais da primavera naquele momento. E aí coincide. Mas isso é algo que a própria vida te conduz pra isso, né? Não é Sim, algo consciente, eu quero aquilo, quero isso. sim. Mas eu acho isso interessante também. Que aí, às vezes, tem pessoas que não pegam a estação toda. Uhum. E é legal essa sabedoria, porque ela te guia, né? Não é você que tá no controle 100%. Não é você que decide. Por mais que a sensação seja de que sim, mas não. É algo maior que conduz. É muito engraçado quando a gente faz essa comparação, né, com a simbologia, como se dentro do ano fosse um rio, né? Tem um momento que a correnteza vai estar muito mais rápida, ela vai estar te colocando mais para frente, tem outros que vai estar mais turbulenta e tem outros que vai estar mais calmo. E esse é o ciclo, esse é o processo. Bem Quando a isso. gente não tem consciência de que existe um processo por trás dessas estações, a gente vive na inconsciência. E viver na inconsciência é meio que sempre ser pego de surpresa, né? É uma coisa de tipo, eu acho que é muita cobrança também, porque se você tá inconsciente, igual você falou, nossa, eu tava numa energia no verão de fazer, de um monte de coisa aberta e tentar seguir com o mesmo molde, vai parecer que tem alguma coisa de errado com você. E não tem nada de errado, é só a proposta que é diferente. Não tem como ser igual o ano todo. E as mulheres passam muito por isso também na sociedade, de não entender as fases. E aí, quando vai pra vida, ela quer sempre estar incrível. Quer estar sempre levantando os maiores pesos na academia, sempre performando, sempre dando bom dia alegre pra todo mundo. E tem dias que é muito diferente, cada semana é diferente. Ali não, em cima. Eu vou lá tirar. Nha, nha. Considerações finais? Não, a gente só gravou um diálogo, será que tem que finalizar? Porque não finaliza o diálogo na vida real, a gente Mas eu vai abri o encerrar diálogo. aqui e a gente vai... Eu abri o diálogo. Como que você vai encerrar o diálogo, então? É isso, galera, tchau. Não, então é isso. A nossa perspectiva como nós estamos lidando com o outono, como a gente está lidando com o inverno, percebendo essas novas estações que estão vindo, essa troca de polaridades. Esses está sendo os nossos diálogos nos trimestres. Entender mais profundo essa simbologia e como, de fato, aplicar isso, né? Eu já sigo isso desde... Sempre observei, mas de um jeito mais regrado, desde 2016.
17. E aí não tinha na época ChatGPT, quase que mal YouTube. Aí eu colocava no Google qual o significado e a proposta de cada estação. Aí tinha os sites que eu clicava em vários sites para ler e tal. E muita coisa batia. E aí desde então eu tenho acompanhado cada fase mais consciente, assim. Bate muito, faz muito sentido. O que nos influencia a mudar internamente também. Então, da mesma forma que a gente lida com o inverno, não é a mesma forma que a gente vai lidar com o verão. E saber disso, que isso existe, já é uma forma de se preparar e de conseguir se acolher e se orientar de uma forma mais assertiva.